Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Espero que este comentário esteja enriquecendo o seu conhecimento e também a sua aula em nome de Jesus. Quero mandar uma saudação ao nosso pastor Antônio Lima, juntamente com a missionária Daniele, que estão lá na África, mas são os comentaristas da nossa lição. Deus abençoe a vida do meu pastor, Deus abençoe a esta família em nome de Jesus. Nossa lição de hoje: o caráter da inspiração, a lição de número 2, do primeiro trimestre do ano 2021. O primeiro capítulo da nossa lição traz como título a inspiração da Bíblia Sagrada. Muito importante para nós iniciarmos a nossa aula é trazermos o conceito de inspiração. O que é inspiração? Inspiração, de forma muito literal, significa soprado por Deus. A nossa lição também traz um conceito muito bom, que diz que inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sacros, ou seja, Deus inspirou os escritores, Deus soprou a mensagem para os escritores, Deus transmitiu a mensagem aos escritores. Muitos estudiosos, com a intenção de facilitar o entendimento, a compreensão do que seria inspiração, na prática, ela seria mais ou menos assim. O Deus revela, traz uma mensagem ao profeta, isto é inspiração, e a forma como o profeta vai transmitir, seja de forma falada ou seja de forma escrita, também está envolvida a inspiração. Então, inspiração é tanto receber a mensagem como a forma que eu vou transmitir. A inspiração envolve todo este processo. Qual é a importância da inspiração? Primeiro, a inspiração distingue o texto sagrado de qualquer outro texto. Segundo, a inspiração revela a origem do texto sagrado. A origem é o próprio Deus. Terceiro, a inspiração revela a vida através do texto. Lembre-se que a Bíblia diz que a letra sozinha, ela mata, mas o Espírito, que é quem dá inspiração, vivifica. Portanto, meu irmão, é de suma importância a inspiração no texto sagrado. Quero também fazer aqui uma menção à declaração de fé das Assembleias de Deus. Acompanhe comigo. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível Palavra de Deus. Está aí a contribuição da declaração de fé das Assembleias de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, do primeiro capítulo, o primeiro tópico do primeiro capítulo diz: Jesus usou e aprovou as Sagradas Escrituras. Muito sabiamente o nosso pastor usou o texto aqui de Lucas, capítulo 24 e verso 27, que diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Duas grandes verdades que nós podemos tirar desse texto a respeito da inspiração. Primeiro, o fato de Jesus ter usado os escritos sagrados para poder falar o que o texto dizia a seu respeito, Jesus estava dando autenticidade àquele texto. Jesus estava reconhecendo que aquele texto era verdadeiro. Portanto, Jesus estava reconhecendo a inspiração do texto sagrado. Segunda verdade, quando o texto diz para nós que Moisés e os profetas escreveram acerca do Messias, Jesus também estava dando autenticidade e reconhecendo que sobre Moisés tinha inspiração na hora de escrever. Sobre os profetas havia inspiração do Espírito Santo na hora de escrever. Logo, Jesus reconhece a inspiração tanto do profeta quanto também da produção feita por eles, o texto escrito. Logo, a inspiração estava sobre o homem de Deus e sobre o escrito que foi também soprado por Deus. O segundo capítulo da nossa lição, o segundo tópico, melhor dizendo, do primeiro capítulo,
cumprimento fiel das profecias. O que esse capítulo, o que esse tópico quer dizer para nós? É que o fato das profecias terem se cumprido demonstra para nós que o texto, sim, era inspirado por Deus. Detalhe, o fato da profecia se cumprir é uma das maiores e mais significativas maneiras de nós entendermos que um texto é sacro ou é apócrifo, é de Deus ou não é de Deus. Ou seja, se o profeta falou do Messias e aquela profecia se cumpriu, então o texto do profeta era um texto inspirado por Deus. Se Jesus cita o profeta dizendo que ele escreveu aquilo e o Jesus utilizou o texto como sendo verdadeiro, então Jesus estava dando autenticidade. É dessa forma, a forma mais básica, mas é dessa entre muitas formas, é a forma como que eu posso definir. Um texto é sagrado ou o texto não é sagrado. Se o profeta profetizou e se cumpriu, e se Jesus citou a profecia do profeta. Ambas as formas da autenticidade e reconhecimento de inspiração para o texto. Por isso o cumprimento das profecias são tão importantes. Terceiro, a superioridade da Bíblia em relação aos outros livros. Isso demonstra inspiração? Sim. Se o texto é inspirado, logo a tendência é ele ser superior. Meus irmãos, a respeito da superioridade do texto bíblico, para você ter uma ideia, o texto da Bíblia Sagrada é o texto mais traduzido do mundo. Já foi traduzido para vários idiomas, línguas, para mais de 2.000, eu tenho anotado aqui, 2.565 idiomas. É o livro mais traduzido do mundo. Segundo, é o livro mais publicado do mundo. Já houve 6 bilhões, um pouco mais de 6 bilhões de publicação. Além de o mais traduzido, o mais publicado, certamente é o livro mais lido do mundo. Só por isso já era suficiente para nós dizermos: a Bíblia é superior. No entanto, o nosso pastor escreve aqui no seu comentário, ele diz: a Bíblia Sagrada é superior porque revela toda a verdade. Ela jamais escondeu a falha de seus heróis. Interessante esse comentário do nosso pastor, e concorda com ele o nosso pastor, o doutor Rodrigo Silva. Olha só o que ele diz aqui. O que me faz acreditar que a Bíblia é o livro de Deus são os escândalos e os defeitos que ela registra. Que intrigante nós pensarmos que são os defeitos que faz com que tanto o nosso pastor Antônio Lima como também o doutor Rodrigo Silva, eles passam a crer mais que a Bíblia é inspirada por causa disso. Sabe por quê? Porque se a Bíblia tivesse a intenção de enganar, se a ideia da Bíblia fosse apenas maquiar uma mensagem errada, a Bíblia seria um livro com a tentativa de ser perfeito. Não haveria defeitos, não haveria coisas ruins, não haveria acontecimentos trágicos, porque a ideia era enganar. Só que a Bíblia não tem esse propósito, meu irmão. A Bíblia, ela é verdadeira, a Bíblia combate o pecado, a Bíblia combate o erro, condena a alma pecadora ao inferno. E isso, meu irmão, o fato de a Bíblia tanto trazer o bálsamo como também abrir a ferida e demonstrar a ferida, mostra sim que há inspiração de Deus e a superioridade que a Bíblia possui frente a qualquer outro livro. Para mim, pessoalmente, sabe o que mais demonstra a superioridade da Bíblia com relação a outros livros? É a capacidade extraordinária de ela ter vida e ser eficaz para qualquer ser humano, seja rico, seja pobre, seja o intelectual ou seja ignorante. A Bíblia tem o poder de mostrar a condição espiritual do homem, fazer com que o homem reconheça o seu pecado e ainda tem o poder de promover a transformação daquele homem. Meu irmão, esse poder da Bíblia de ter vida e ser eficaz é extraordinário. Você pode encontrar muitos livros que possam até lhe emocionar, mas lhe transformar somente a Bíblia, porque ela é superior a qualquer outro livro. O segundo capítulo da nossa lição fala sobre as teorias da inspiração bíblica.
Bem interessante esse tópico aqui. A primeira teoria, a teoria do modernismo. O que diz essa teoria? Segundo esta teoria, está escrito aqui na nossa lição, segundo esta teoria, a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Em primeiro momento, os cristãos podem até concordar. No entanto, a Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. Pelo contrário, ela é a palavra de Deus. Meu irmão, quem acredita dessa forma que a Bíblia contém, ele acredita que a Bíblia tem textos que são inspirados e textos que não são inspirados. Quem acredita dessa forma aqui quer ensinar para nós que alguns textos da Bíblia, como por exemplo Adão e Eva, como por exemplo Davi, como Davi lutando contra Golias, isso aí são mitos. Isso aí são fábulas, isso daí são histórias que foram inventadas naquela época e foram lendas que foram inseridas nos textos sagrados. Eles querem dizer para nós que uma parte da Bíblia Sagrada é inspirada, porque foi Deus que falou, e outra parte não, só está contando a história, só está contando da guerra, só contou o acontecimento. Meu irmão, não é isto que a Bíblia nos ensina. Olha o que o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz para nós aqui. Diz assim, a partir do verso 20, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Meu irmão, a Bíblia não tem parte humana. A Bíblia não tem aquela parte, não, foi inserido aqui, mas isso aqui é só um contexto histórico. Não. Até a genealogia que está escrito na Bíblia tem inspiração divina. Logo, meu irmão, a Bíblia é inspirada de forma completa. A Bíblia não apenas contém, como assim quer dizer esta teoria. A segunda teoria, a teoria do neortodoxia, né? Da neortodoxia. Essa teoria, meu irmão, ela quer passar para nós a seguinte ideia. Conforme essa teoria, a Bíblia Sagrada torna-se a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é um livro qualquer. Mas na hora que o leitor estiver fazendo a leitura, aquele texto pode tornar-se palavra de Deus. Aí, meu irmão, tanto faz você ler um jornal, tanto faz você ler Carlos Drummond de Andrade, tanto faz você ler qualquer outro livro. Na hora que Deus quiser usar aquele texto, Deus vai usar para falar com você. Meu irmão, essa ideia ela é extremamente perniciosa e outra, ela também é sutil. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa ideia de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada apenas contém, né? Ou ela se torna, né? Na verdade, ela se torna a palavra de Deus a partir do momento que fala com você. Meu irmão, se você não quer dar ouvido à palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Se ela não falou com você, continua sendo palavra de Deus. Ela não vai tornar-se palavra de Deus só porque lhe emocionou, não. Ela é palavra de Deus, independente de você ler, independente de você não ler, independente de qualquer coisa, ela é palavra de Deus. Agora, meu irmão, existe um perigo muito grande desse tipo de ideia aqui, de que a palavra torna-se, né? Ela torna-se palavra de Deus. Eu vejo que isso tem entrado nas nossas igrejas através dos louvores. Através dos louvores. Sabe por quê? Eu percebo que a ideia aqui, né, dessa questão de tornar-se palavra de Deus é que não importa a origem, né? Importa é que Deus vai usar determinado texto para falar com você. E muitos irmãos estão levando isso para os louvores. Aí tem gente ouvindo aí hinos, né, que foram composição de pessoas adúlteras, beberrões ou prostitutos, pessoas que traem as suas esposas, estão escrevendo louvores agora. Tem muito cantor mundano, e mundano mesmo, escrevendo hinos. Aí o crente diz assim, eu sei que ele é mundano, mas esse hino falou tanto comigo. Ou seja, a origem não importa, o que importa é que Deus falou comigo. É a ideia da neortodoxia. Não importa qual é o texto, importa que através do texto Deus fale com você. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado. Se é para ouvir hinos, no mínimo,
Ouça hinos de pessoas que pelo menos testemunhem da mesma fé que você e estão dentro de uma igreja se congregando e servindo ao Senhor. Tome cuidado, meu irmão, que é muito perigoso isso. O terceiro tópico fala: teoria da ortodoxia bíblica. Qual é essa teoria aqui? Essa teoria, meu irmão, é a minha teoria, é a sua teoria. Cremos que todo texto sagrado é inspirado por Deus. Quero ler para você aqui Mateus capítulo 5 e verso 18. Olha só o que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Nenhum jota, nenhum tio vai se omitir até que seja cumprido. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que cada letra escrita no texto sagrado é importante para Deus e não pode ser tirado. Não tem essa de contém, não tem essa de que torna-se palavra de Deus. Tudo, cada letra é importante no texto sagrado. Vou ler para você também aqui o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 22 e verso 19, vem dizendo assim: e se alguém tirar qualquer palavra, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Tem dúvida ainda? Será que cada palavra mesmo não é inspirada? Se tirar uma letra, se tirar um tio, se tirar um jota, se tirar uma palavra, vai ser condenado por ela. Então, meu irmão, a Bíblia inteira é inspirada por Deus. O texto da nossa lição aqui no início da nossa lição, sobre o que a Bíblia diz, traz para nós o texto áureo, da nossa lição, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. O Champlin, um teólogo muito famoso aqui no Brasil, ele traduz esse texto de uma forma mais explicada, colocando assim: a Bíblia diz, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Ele diz que ficaria mais fácil a interpretação se botássemos assim: a escritura inteira é inspirada. Tá? Então, trocaria aí as palavras para dar uma facilidade no entendimento. A escritura inteira é inspirada. Então, meu irmão, não tem essa de contém, não tem essa de torna-se. A palavra de Deus é completa, que é o assunto do próximo capítulo. O próximo capítulo fala para nós aqui os testemunhos bíblicos a respeito da inspiração. Primeiro testemunho bíblico: a inspiração é verbal. Irmão Johnny, o que significa a inspiração ser verbal? Inspiração verbal, meu irmão, quer dizer que cada palavra foi inspirada por Deus, cada vírgula foi inspirada por Deus, cada vocábulo foi inspirado por Deus. Vou lhe provar. Acompanhe comigo aí alguns textos da Bíblia Sagrada. Olha o que diz aí, Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. 2 Samuel 23, 2. Davi disse: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Cada palavra estava na boca de Davi. Jeremias 26, 2. Jeremias recebeu esta ordem: não te esqueça de nenhuma palavra. Ou seja, cada palavra Deus estava dando para o profeta. Olha o que diz 1 Coríntios 2,13. Paulo diz: falamos não com palavras de sabedoria humana. Mas com que palavra ele falava? Mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Meu irmão, está vendo aí o texto? Cada palavra estava na boca do profeta. Não te esqueça de cada palavra. Escreva cada palavra. A inspiração da Bíblia é verbal. Cada texto, cada palavra, cada referência é inspirada por Deus. O próximo tópico aí do capítulo 3. A inspiração é plena. O que significa a inspiração ser plena? Significa que
que a Bíblia é inspirada, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo final do Apocalipse, o capítulo 22. Meus irmãos, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Olha o que diz aqui. A inspiração da Bíblia não é parcialmente, ou seja, uma das partes são inspiradas e outras não. Pelo contrário, sua inspiração é plena, absoluta, indiscutível, soberana e singular. Isso aqui, meu irmão, desfaz aquela ideia de inspiração gradual. Não, o texto tal é mais inspirado, porque o profeta era mais inspirado. Não, a referência bíblica é mais inspirada, porque fala comigo. Não tem essa não, meu irmão. Seja os textos mais cabulosos da Bíblia, também são inspirados. Seja genealogia, é inspirada. Está falando da construção do tabernáculo, é inspirado. Está falando da guerra que morreu não sei quantas mil pessoas, o texto é inspirado. Meu irmão, até a história de Jonas lá, em que a baleia, o grande peixe engoliu Jonas, também é inspirado. Muita gente diz que isso é fábula, que isso é um mito, que isso não é verdade. Meu irmão, se está na Bíblia, então é a palavra de Deus. Olha só o que está escrito aqui, Romanos capítulo 15, verso 4. Está aí na nossa lição. Porque tudo, olha o que o texto diz, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Meu irmão, tudo o que está na Bíblia foi escrito para nosso ensino. Então não tem essa, parte sim e parte não. A Bíblia é plenária, a inspiração é plena, ou seja, ela é completa na sua inspiração. O último tópico da nossa lição, a inspiração atribui autoridade. Muito bom a colocação desse texto aqui. Sabe o que a Bíblia Sagrada, sabe o que a revista está dizendo para nós? A revista está dizendo o seguinte para nós, que a parte escrita aqui do texto tem autoridade. Cada frase tem autoridade, cada referência tem autoridade. É isso que a Bíblia é isso que a lição está dizendo para nós. Em João capítulo 10 e verso 35, a Bíblia diz assim: as escrituras não podem ser anuladas. Sabe o que é isto? Autoridade. Quando o diabo foi tentar Jesus lá em Mateus capítulo de número 4, o diabo diz, transforma essas pedras em pães. Sabe o que Jesus disse? Está escrito, ele usou a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Pula daqui. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava usando o texto escrito. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava usando, meu irmão, o texto escrito. Então, nós precisamos compreender e ter a certeza de que o que está escrito aqui é sim palavra de Deus. Quando Jesus queria resolver um problema doutrinário ali com os saduceus, com os fariseus, o que Jesus usava? A palavra escrita. Quando Jesus citava um profeta, o que ele dizia? A palavra escrita. Quando Jesus entrou lá dentro do templo e tirou as mesas, os cambistas que estavam lá, ele disse, está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Meu irmão, a defesa que Jesus fazia era que cada palavra escrito aqui, meu irmão, é palavra de Deus para nós. Não tenha dúvida que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é verbal, que a Bíblia é plena, que a Bíblia é totalmente e de forma sobrenatural foi dada para nós através do Espírito Santo. Isto é essa inspiração bíblica é razão suficiente para lhe levar, meu querido irmão, a estudar mais a Bíblia. Se você parou de ler a Bíblia, volte a ler a Bíblia, volte a estudar a Bíblia, volte a pesquisar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Espero estar contribuindo para a sua aula. Se inscreva em nosso canal, participe do nosso canal e, se possível, passe para outros. Passe para outras este nosso canal aqui, nos ajude nessa divulgação, a fim de que a palavra do Senhor e estes comentários da lição cheguem a muito mais pessoas. Deus abençoe você e sua família. Até o domingo que vem, em nome de Jesus. A paz do Senhor e muito obrigado.